nossa irmã Ana Gabriele, irmã Alessandra, irmã Jacira, irmã Nilza, irmã Vanilda e eu. E quem está aí, por favor, coloca pra gente aí Tiago, Renato, já vi a irmã Marli agora há pouco, irmã Vânia. Quem mais chegou, vai falando oi pra gente aí. Olha lá, o Renato. Tô aqui, aleluia. Estão vendo a obra aí, ó? Estão vendo a obra do púlpito aí, pessoal? Conseguindo ver? Tá vendo aí, ó? Olha a obra. Isso, tá enxergando aí, pessoal? Então hoje eu fui despejado do meu púlpito. Então vamos aí pro nosso livro aí, vamos começar a nossa aula de hoje. Capítulo 8 do livro Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Amém? Capítulo 8, Põe a Ordem no Seu Mundo Interior. Quem não deu like ainda, dá o like aí pra gente, tá? Quem tá presente aqui, dá um glória. Aleluia! Isso aí. Então vamos começar recapitulando aí a última aula. A gente falou sobre recuperando o tempo perdido. Quem lembra? Recuperando o tempo perdido. Aí ele colocou algumas coisas legais aqui, né? Que é bom a gente recapitular essas leis, as leis de McDonald sobre o tempo mal administrado. Primeira lei, quando eu não controlo o tempo, tenho a tendência de aplicá-lo em áreas nas quais sou mais deficiente. Ou seja, se você não controlar o seu tempo, as coisas em que você é mais deficiente vão tomar mais do seu tempo e você não vai ter tempo para fazer as coisas que você é melhor. Então, você vai se tornar uma pessoa improdutiva. Imagina o Neymar, em vez de jogar bola e ganhar dinheiro jogando bola, ele vai passar mais tempo tentando, por exemplo, resolver os pepinos do computador dele, do notebook dele, que ele não entende, e aí ele vai ficar na internet procurando um jeito de resolver, e em vez de treinar, ele está lá tentando resolver o problema do computador dele que deu pane, e ele está ali se matando para tentar fazer aquilo, e no final das contas, ele não vai conseguir resolver o problema na maioria das vezes, porque ele não é um perito na área, e vai ter perdido todo o tempo de ter treinado e feito o melhor que ele sabe fazer, que é jogar futebol. É o que acontece com a maioria de nós. Quando você não controla o seu tempo, você acaba gastando a maior parte dele em coisas que você é improdutivo, tá? Então, continuando, segunda lei aí, ó. Quando não controlo o meu tempo, posso deixar que as pessoas mais dominadoras do meu círculo de amizades, ou até da sua família, né, assumam o controle dele. Então, se você não controla o seu tempo, alguém vai controlar ele para você. Então, se você não controla o seu tempo, alguém vai estar sempre roubando ele de você, vai estar sempre tomando o seu tempo e fazendo com que você faça aquilo que eles querem que você faça. Então, você que tem que controlar o seu tempo. Terceira lei, quando eu não controlo o meu tempo, perco para todas as emergências. Então, quando você não controla o seu tempo, toda emergência tira você das suas obrigações, das suas responsabilidades, do seu planejamento, da sua agenda. Se você não controla o seu tempo, as emergências sempre vão tomar conta dele, ok? Vou dar um exemplo. Se você não tem nada marcado para o dia de amanhã e alguém liga para você e fala assim: eu preciso da sua ajuda urgente aqui em casa porque está acontecendo alguma coisa aqui, eu preciso de você. Você não tem nada marcado, agendado, programado. O que você vai fazer? Tá bom, tô indo. Você vai. Se você já tivesse alguma coisa programada para amanhã e que é uma coisa séria, por exemplo, se você tinha uma entrevista de emprego programada para amanhã, essa mesma pessoa te liga e fala assim: vem cá me ajudar urgente porque eu estou precisando de você aqui na minha casa, aconteceu uma coisa, eu preciso de você. E você tem uma entrevista de emprego que já está agendada. Você vai para a entrevista de emprego ou você vai atender essa pessoa? Você vai para a entrevista de emprego. Não, arruma não, ela mesmo vai arrumar. Porque quando você fala assim, ó, eu tenho entrevista de emprego hoje, eu não posso te ajudar aí, o que ela vai fazer? Ela vai correr para outra pessoa. Ou seja, quando você não controla o seu tempo, alguém com as urgências dele, ou todas as urgências que aparecer, você vai ter que atender. Quando você tem o seu tempo já organizado, não, esse dia eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, esse outro dia eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, e esse outro dia eu vou fazer isso, isso e isso. Então,
se uma urgência aparecer, você vai fazer aquilo que já estava programado para fazer. Sim ou não? E outra pessoa vai ter que fazer a urgência lá, entendeu? Então, é a questão do tempo ser organizado, né? Então, e a quarta lei aí, e última, quando não controla o tempo, acaba aplicando em atividades que buscam o reconhecimento público. Então, se você não controla bem o seu tempo, você vai ter a tendência de fazer coisas que as pessoas vão estar observando para te elogiar, para te dar parabéns ou para você demonstrar que está fazendo alguma coisa. Por mais que você está com a vida toda desordenada, você vai querer mostrar para as pessoas que você está fazendo algo, entendeu? Então, você vai ter a tendência de buscar fazer coisas que vão te dar reconhecimento público. Então, ele coloca aqui, recuperando o tempo perdido. Primeiro, aprenda a identificar o meu ritmo de eficiência. Aprenda a identificar, o seu ritmo de eficiência. Qual ritmo que você funciona? Qual o melhor horário do dia para você fazer as suas atividades, né? Qual é o horário do dia que você funciona melhor, que você tem mais produtividade, etc. Preciso ter um bom critério para decidir como aplicar o meu tempo. Quais são os critérios que você usa para aplicar o seu tempo? E terceiro, para administrar e comandar eu mesmo o emprego do meu tempo, tenho de planejar com antecedência. Ou seja, se você não planeja com antecedência o que você vai fazer... Oh, meu Deus do céu! Puxou aqui. Não, só puxou aqui. Quando você... Perdão, pessoal, que alguém puxou o fio sem querer aqui. Quando você não planeja com antecedência o que você vai fazer, né? Sempre vão surgir várias coisas aí no meio do caminho para atrapalhar o seu planejamento, tá bom? Então, se você planejar com antecedência, você vai conseguir, né, mais êxito aí na organização do tempo, tá bom? Deixa eu ver se eu tiro esse balde daqui. Amor, tem como conseguir tirar esse balde daqui de trás e botar em outro lugar? Parecendo bem o balde aqui na tela aqui. Então vamos lá, vamos para a nossa aula de hoje. Nós estamos chegando na penúltima parte do livro, tá? Você tem que entrar por lá, ó. Você tem que entrar lá pelo fundo lá, puxa o balde e coloca ali no cantinho ali. Então essa penúltima parte do livro, ele vai falar sobre sabedoria e conhecimento, ok? Primeira parte do livro, a gente falou sobre a nossa motivação. O que motiva você a fazer o que está fazendo? O que motiva você a liderar? O que te motiva, né, a estar se envolvendo com alguma coisa, seja na igreja, seja fora dela? O que é que te motiva? Segundo, falamos sobre emprego do tempo. Então, nós falamos aí sobre como não empregar o seu tempo e como empregar de maneira correta o seu tempo, ok? E agora, vamos falar sobre sabedoria e conhecimento, tá bom? E a próxima parte do livro sobre força espiritual e a última sobre restauração, tá bom? Então, bora lá. Recado para quem não está com a casa em ordem. Quem está aqui pode repetir comigo daqui a pouco, tá? Vou ler uma vez e depois vocês repetem, tá todo mundo junto. Se o meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomei a firme deliberação de crescer em conhecimento e sabedoria a cada dia. Vamos repetir? Se o meu mundo estiver em ordem... Não, primeiro eu falo, depois vocês repetem, tá bom? Se o meu mundo estiver em ordem, será porque tomei a firme decisão e deliberação de crescer em conhecimento e sabedoria a cada dia. Amém, queridos? Todo mundo concorda? Você que está online aí, concorda? Bota aí pra gente, ó. Amém? Aí, ó, já começou a subir os améns aí. Ó, o Celinho tá aí. Não, Celso tá aí. Quem? Eliana. Bênção. Vai colocando aí, pessoal. Então, se você quiser escrever isso aí, pode escrever também, ó. Se o meu mundo interior estiver em ordem, será porque tomei a firme deliberação de crescer em conhecimento e sabedoria a cada dia. Amém? Vamos lá. Ele começa esse capítulo 8 contando uma história da vida dele. Na época que ele era jovem, estudava na escola, né? E parece que era a escola aqui, aquela escola
tipo ensino médio, né, no Brasil aqui, vamos dizer. Eu não sei como é que é os nomes das escolas dos Estados Unidos lá, mas tem uns nomes lá, né? High school, sei lá o que, o school, eu não sei agora, não lembro qual que é. Mas ele estava tipo no ensino médio e ele praticava esporte, praticava o atletismo. E aí, diz aqui na história, no livro aqui, que ele conta, que ele era até um bom corredor e já tinha todas as medalhas que ele tem na casa dele, são das competições de atletismo, que ele gostava muito de praticar isso. E teve um momento em que ele participou aqui, ele coloca na primavera de um evento que teve na primavera, lá na Pensilvânia, na Filadélfia, uma corrida de revezamento. 4 pessoas que iam correr, né, da equipe, e ele ia ser o primeiro. Então, nessa corrida de revezamento, a função dele era, nessa primeira volta que eles dariam, ele tinha que ganhar o máximo de distância para os oponentes dele, no caso, para que quando ele passasse o bastão para o segundo corredor, eles já mantivessem aquela vantagem. Porque se eles chegassem todos juntos, né, para entregar o bastão para o segundo corredor, o que acontece? Dá um tumulto ali. Eu não sei se vocês já viram, né, essas corridas de atletismo, as baias onde os corredores correm, elas são estreitas. Elas são estreitas assim, né? No máximo eu acho que é 1 metro ali só, cada de distância uma da outra. Então, imagina, todos os corredores ficam ali, os que vão pegar, né, o bastão e correr, eles ficam esperando. E aí vem os outros que já estão vindo na primeira volta e terminando a primeira volta para dar o bastão para eles e eles saírem correndo. Eles só podem sair quando pega o bastão da mão do primeiro corredor. Se você chega muito junto com os outros corredores, dá tumulto ali. Porque eles ficam tudo nervoso ali, naquela correria. Então o que acontece? Às vezes um esbarra no outro, um empurra o outro e tal. Então, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que tentar chegar o mais rápido possível ali, né? Para ele poder entregar aquilo ali com vantagem e não ter outros corredores entregando também o seu bastão para ficar mais fácil do segundo corredor sair e não ter ali de aglomeração ali, de bater um no outro, de se truncar um com o outro. E aí o que acontece? Ele diz aqui que quando ele vai começar aquela corrida, ele estava na baia 2, na raia 2. A equipe dele estava na raia 2 e ele queria saber quem estava na raia 1, que era logo do lado dele. Ele descobriu que era um outro corredor, que era de uma escola rival aqui, ele coloca o nome da escola, Escola Poli, e esse corredor, ele era um grande corredor de 100 metros. E ele já tinha disputado outras corridas com esse pastor aqui, que é o Gordon MacDonald, e ele tinha ganhado desse pastor aqui em outras corridas já assim de muita distância, né? De ele ter ficado muito para trás. E aí quando ele descobriu isso, ele já ficou intimidado, ele ficou com medo. Só que ele tinha agora essa situação tinha uma vantagem, porque esse corredor ele era muito bom em corridas curtas, corridas de 100 metros. E essa corrida aqui era uma corrida de 450 metros. Então, cada volta que seria dada tinha 450 metros. E esse corredor era um corredor muito, muito rápido, muito forte para corridas mais curtas. Então, ele tinha que correr agora mais de 4 vezes a distância que ele estava acostumado a correr. Só que esse corredor chegou já intimidando ele. Ele chegou lá na hora que foi começar a corrida, olhou para a cara dele, né? E falou assim, que vença o melhor. Te vejo na linha de chegada. Te vejo na linha de chegada, na verdade, não, te espero na linha de chegada. Quer dizer, eu vou chegar primeiro, vou ficar esperando você. E aí ele falou que naquele momento ele ficou intimidado com aquilo mais ainda. Porque aquilo ficou martelando na cabeça dele, né? Tipo assim, vou perder, já era, né? Não vou conseguir. E ele falou que ele teve que ficar lutando com aquela frase, né? com aquela palavra que esse outro corredor deu para ele. Na verdade, diz que o corredor olhou no olho dele assim, né? Encarou ele, cara feio, e falou isso. Então ele ficou com medo. Ele até botou aqui, né? Que isso é o que eles chamam de guerra psicológica no esporte, né? Guerra psicológica do esporte, onde um outro, né,
oponente fica tentando fazer pressão psicológica em você, né? Para que você não consiga fazer o seu melhor, para que você não consiga dar o seu melhor naquele momento. E aí, ele falou que quando deu a largada e eles começaram a correr, o cara saiu na disparada e ele ficou tentando correr atrás do cara. E aí ele disse que o cara estava jogando poeira, literalmente, nele. Ele disse que ele conseguia sentir assim no corpo dele os grãos de areia, de terra que batia nele, o do cara chutando, né? Correndo e chutando para cima e batendo nele. E aí ele falou que quando deu assim, uns 50 metros, o cara já estava muito longe, bem na frente dele. E ele continuou correndo, fazendo o melhor dele, tentando manter o ritmo. E aí ele falou que 100 metros, 200 metros, o cara na frente e ele em segundo. Ali tentando, e ele já estava sonhando em chegar pelo menos em segundo. Não, se eu chegar em segundo, eu estou bem, vou manter aqui e tal, forçando para poder conseguir manter em segundo. E tinha 8 corredores, mas ele estava mantendo em segundo ali, estava indo. Aí o que ele percebeu? Quando começou a chegar perto dos 300 metros, ele começou a ver que o cara começou a cansar. Aí ele já começou a perder o ritmo e ele foi se aproximando, o cara foi perdendo o ritmo, até que daqui a pouco ele passou. Ele passou esse corredor. Ainda bem que eu estou agora olhando para a câmera, dá para ver aqui a hora que sai, né? A hora que saiu eu já vi. E aí, o que aconteceu? Quando chegou perto dos 300 metros, o cara começou a cansar, e aí ele conseguiu passar o cara, e ele começou a olhar para trás e ver que o cara estava começando, tipo, meio... Sabe quando a pessoa já está assim? Ele estava assim. Aí disse que foi passando, não foi só ele que passou, não. Passou um, passou dois, e ele disse que nem sabe mais depois em qual número que o cara chegou. Mas ele disse que ele chegou em primeiro, né, no revezamento, entregou pro amigo que foi continuar, e foi chegando vários, e depois chegou o cara. E ele disse que ele ficou se segurando para não dar risada na cara do cara quando ele chegou lá bem atrasado depois de um monte de corredores, porque o cara deu, né, aquela banca de ser o bom para ele, falou que, né, que ia ficar lá esperando ele, no final das contas ele acabou chegando primeiro. E aí ele escreve essa história colocando aqui: o melhor perdeu a corrida. Ele era o mais assim estimado para chegar em primeiro lugar. Ele era o favorito daquela corrida, mas apesar de ser o favorito, ele perdeu. E aí ele coloca aqui algumas lições que ele aprendeu, né, através dessa experiência que ele viveu, e ele compartilha aqui no livro com a gente. Eu vou começar aqui a falar sobre essas lições que ele aprendeu. Ele colocou aqui: naquele dia aprendi uma lição muito valiosa às custas daquele atleta da escola Poli. Sem querer, ele me ensinara que todo mundo, mesmo as pessoas de grande talento e energia, precisam esperar que a corrida termine para depois cantar vitória. Primeira lição: nunca cante vitória antes de ter terminado. Você nunca pode cantar vitória antes de ter terminado. Você não terminou a corrida, por que você está se vangloriando? Né? Porque você já está achando que já está tudo ganho, já está tudo... Não, espera. Não adianta nada chegar à primeira curva na frente de todos os outros se você não tem resistência para encarar bem a competição. Ganha-se uma corrida mantendo-se um ritmo constante, do início até o fim. E um bom atleta tem de estar preparado também para dar uma arrancada, e coloca aqui a arrancada em destaque, uma aceleração no final da corrida. De que adianta possuirmos um grande talento para o atletismo se isso não for acompanhado da resistência adequada? Que adianta você ter muita força, você disparar, ter como é que é o nome que o pessoal fala? Uma arrancada muito forte, você tem muita força, você tem resistência, mas você não tem resiliência, você não tem perseverança. Você não consegue manter aquele ritmo por muito tempo. Então, isso vai fazer com que você não consiga terminar a caminhada. E isso aqui vai nortear toda essa aula de hoje. A gente vai falar muito sobre essa questão. Ou seja, para já dar um spoiler do que a gente vai tratar aqui hoje. Tem muitos líderes, muitas pessoas na vida, né, não só na liderança, mas em todas as áreas,
que elas começam com muita empolgação, elas começam com muito gás, elas começam, né, fazendo o máximo. Só que o que acontece? Em pouco tempo, elas já desanimam. Em pouco tempo ela já perde já o gás, em pouco tempo ela já perdeu o ritmo, em pouco tempo ela já se cansou e quando vê, ela já desiste. E ela nunca consegue terminar o que ela começa, ela nunca consegue terminar aquilo que ela inicia, um projeto, um sonho, uma função de liderança, qualquer coisa. Por quê? Porque ela não consegue resistir, ela não tem resiliência, ela não tem perseverança, ela não consegue permanecer no ritmo. Então ele fala aqui, para você ganhar uma corrida, você tem que ter o mesmo ritmo, do começo até o fim, e tem momentos em que você vai precisar dar um gás a mais. Então, você tem que manter aquele ritmo. Qual que é o meu ritmo? Meu ritmo é esse? Vou manter ele. Ah, posso dar uma esticada agora? Dá a esticada, pum, depois volta o quê? Para o mesmo ritmo normal seu de novo. Posso dar uma outra esticada? Dá outra esticada, volta para o ritmo normal de novo, cadência, entendeu? Dá outra esticada, pum, e fica ali. Agora, se você não tem um ritmo de constância, né, você vai começar disparado, vai sair e tal, aí quando você perder o fôlego, você começa a ir parando, até parar totalmente. Porque quando a pessoa é assim, desenfreada, destrambelhada no ritmo, principalmente numa corrida, você vê que a pessoa, ela, além de perder o fôlego, ela começa a dar dor no baço, a dor vai aumentando, ela não consegue nem respirar muitas vezes, às vezes vai dar uma cãibra em alguma parte do corpo dela, às vezes na perna, às vezes no joelho, às vezes na coxa, né, às vezes na panturrilha, e ela vai começar a mancar, senão às vezes trava a perna e ela não vai conseguir correr mais. Quantas vezes você já viu numa Olimpíada, por exemplo, cenas de atletas ali que são profissionais e que terminaram a corrida mancando, puxando às vezes de uma perna, ou às vezes cai, né, antes de terminar a corrida, não é porque ele caiu porque tropeçou, não, é porque caiu porque a perna dele já não responde mais. Então ele, né, deu uma câimbra, deu alguma coisa e pum, aí ele cai no chão lá e não consegue terminar a corrida. Isso é algo que acontece em várias situações, né? E na nossa vida, tanto como líderes, como na nossa vida normal, também não é diferente. Se você não encontrar o seu ritmo e você caminhar naquele ritmo, saber que você pode dar uma esticada sim, mas ela tem que ser controlada. Eu não posso sair, não vou desenfrear daqui e tal, e vou ficar até o final da corrida assim. Não tem como, você não vai aguentar. Você pode dar uma esticada, você tem que voltar depois para o seu ritmo de constância, senão você não aguenta. E isso vai ser falado aqui nessa aula de hoje. Essa sabedoria para entender isso, colocar isso em prática na vida, tá? Para que você consiga começar e terminar. Começar, continuar, perseverar até terminar, concluir as coisas na sua vida. E não ficar deixando coisas incompletas para trás, e ficar deixando um monte de coisas que você começa e não conclui, porque você não consegue ter perseverança, tá? Então, quem está online aí com a gente, escreve aí. Escreve uma pergunta para a gente sobre isso aí já, que a gente vai estar respondendo aqui, tá bom? Vamos para a primeira pergunta aqui, a irmã Alessandra quer comentar ou perguntar, e depois a gente vai responder a pergunta de vocês aí, tá bom? Me vem à mente o filme Mais Que Vencedores, né? Onde aquela menina recebe toda a instrução do pai dela. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu tentar virar a câmera para você. Vamos lá. Aê, peraí. Fala agora. Então, eu vi aquele filme Mais Que Vencedores, né? Onde aparece o pai daquela garota dando a ela todas as instruções que ela precisava para dar a arrancada, para manter a cadência, para puxar o fôlego e ultrapassar aquela menina que estivesse à sua frente. E me fez pensar de que nós precisamos de orientação daqueles que conhecem, né? O pai dela tinha sido um atleta, conhecia o modo de fazer, ele já estava numa cama cego, mas ele conseguiu orientar ela em todo o trajeto da corrida e ela mesma asmática, né, tratando da saúde, ela conseguiu vencer, se superar e vencer a corrida. A trajetória da mãe. Deu ouvidos ao seu pai. Porque quando a gente ouve o nosso pai eterno, ele consegue nos fazer enxergar o nosso potencial, mesmo com as nossas imperfeições, e a gente chega na linha de chegada. É isso aí. Show de bola.
Mais alguém mais algum de vocês quer compartilhar alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, vou voltar aqui, vou ver se alguém tem alguma pergunta. Pessoal, escreve pergunta para nós aí, por favor. Coloca aí as perguntas pra gente, vamos estar respondendo aqui. Ou se tá ok, já escreve aí, ok, pastor, tudo entendido, tá tudo bem claro aqui. Coloca pra gente que é bom, quanto mais você comenta, mais o YouTube divulga a nossa aula, né? Quanto mais você curte, comenta e assiste até o final, o YouTube vai divulgando aí a aula para outras pessoas, tá bom? Então, quanto mais comentários você colocar aí, melhor, porque o YouTube vai divulgando para os... Primeiro, ele vai divulgar para as pessoas que estão inscritas no nosso canal. Então, tem mais de 1.500 pessoas inscritas aí, mas o YouTube só divulga se tiver mais comentários e curtidas e etc. E ele começa a divulgar para outras pessoas também, tá bom? Bora lá. Comentando sobre esse filme que a Alessandra falou, é interessante que o pai da corredora lá, da menina, ele estabelece para ela um ritmo. Então, ele fala... vai nesse ritmo aqui. E aí ela vai naquele ritmo. Aí ele fala pra ela, ele vai falando, porque ele era cego, né? Mas ele pediu pro pastor lá primeiro fazer a trajetória toda lá, né? Onde ia ser a corrida. E falando pra ele tudo que tinha lá de obstáculo, tudo que tinha, né, no caminho, foi descrevendo pra ele. Então ele sabia onde estava cada coisa. Então ele foi, através daquela observação que o pastor foi dando para ele, ele foi gravando um áudio para ela do que fazer. Então ele falava, agora, por exemplo, vai ter uma subida agora. O que você vai fazer? Foca em uma pessoa só, uma corredora que está na sua frente, dá um gás agora e passa ela. E depois que você ultrapassar ela, mantém o seu ritmo de novo. Então ela foi passando de um em um. Ela não saiu desembestada correndo lá para passar todo mundo, não. Ela foi passando de um em um. Ele foi dizendo cada vez para ela, enxerga mais uma pessoa na sua frente. Está vendo uma pessoa na sua frente? Dá um gás e passa ela. E depois mantém o ritmo. Daqui a pouco ele fala assim, agora de novo, vamos lá, vê mais uma pessoa que está na sua frente. Dá um gás e passa ela. E continua mantendo o seu ritmo. E assim ele foi fazendo até ela terminar a corrida. E quando ela foi para terminar a corrida, só faltava uma pessoa para ela passar. E ela correu, deu aquele gás, passou e conseguiu vencer a corrida. Então, a gente não precisa sair destrambelhado e permanecer o tempo todo na frente como primeiro para você ganhar uma corrida. Não, você precisa manter o seu ritmo e ir sempre avançando. Cada vez que você pode avançar um pouco mais e passar, você passa. Né? Lembrando que na corrida da vida, você não está competindo com outras pessoas. Você tem que gravar sempre isso na sua mente. Você nunca está competindo com outras pessoas. Você sempre está competindo com você mesmo. Então a nossa competição não é com o outro. A nossa competição é conosco mesmo. Eu não tenho que competir com outro pastor para ver se eu sou um pastor melhor que ele, etc e tal. Eu não tenho que competir com outro pregador para ver se eu sou um pregador melhor que ele. Eu não tenho que competir com outro cantor para ver se eu sou um cantor melhor que ele. Não. A minha competição é comigo mesmo. Então, a cada dia, a cada semana, a cada mês, eu tenho que ser um pastor melhor do que eu fui no dia anterior, na semana anterior, no mês anterior, no ano anterior. A cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, eu tenho que ser um pregador melhor do que eu fui no ano passado. A cada dia, a cada mês, a cada semana e assim por diante, eu tenho que ser um cantor melhor, um músico melhor do que eu fui no dia passado, na semana passada, no mês passado, no ano passado. É assim que a gente tem que viver a vida. Ou seja, com quem você compete? Com você, não é com o outro. Não importa se o fulano de tal está gravando o 10º CD dele, não estou nem aí com isso. Eu tenho que pensar no meu. Ou seja, o que eu fiz até agora, agora eu vou tentar fazer melhor. Então, eu gravei o meu primeiro, agora eu estou gravando o meu segundo. O que eu tenho que focar é no segundo que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer o segundo melhor que o primeiro. Eu não tenho que ficar pensando no outro que está gravando o 10º CD dele. O problema é dele, a história dele, a vida dele, não é a minha. A minha é essa aqui agora. Eu estou tentando fazer o melhor, né, agora do que eu já fiz no ano passado. Então, a nossa trajetória, a nossa caminhada, a nossa corrida, ela tem que ser assim. Nós temos que lutar conosco mesmo. Não é comparar com o outro. Se compare com você mesmo ontem. Então, ontem você fez melhor do que hoje? Ou hoje você está fazendo melhor do que ontem? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você mesmo.
O líder que você foi semana passada, mês passado, ano passado, você está sendo um líder melhor hoje? Ou você está sendo um líder hoje aquém, abaixo do que você já foi? Essa é a pergunta que você tem que fazer, você tem que responder ela e você precisa melhorar a cada dia. Amém? Até aqui alguma pergunta? Não? Tudo ok? Aí, pessoal que está online, tudo ok? Tem 6 pessoas assistindo e só tem 4 likes. Acho que vocês estão segurando o like aí, né? Então, dá o like pra gente aí, por favor. Né? 6 pessoas assistindo, só tem 4 likes. Que isso, gente? Meu Deus do céu. Tem uma pergunta. Só um pouquinho, ó. Surgiu pergunta do povo aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Chat ao vivo, todas as mensagens. Como é que eu faço para ver essas mensagens? Ah, achei. Tô descobrindo aqui, povo, esse negócio. Agora hoje eu tô dando uma de vídeo, assim, de cameraman ao mesmo tempo que eu tô dando a aula aqui. Então, deixa eu ver aqui, ó. Existem alguma estratégia também, alguns começam com ritmo menor, mas no fim, com a sua estratégia, passa quem está primeiro. É verdade, tem isso também, né? O importante é você não perder o ritmo, né? Eu prefiro num ritmo bem tranquilo, mas com foco. Só tem que tomar cuidado, não sou de correria. Você tem que tomar cuidado para perceber se você não está indo num ritmo lento demais. Porque a gente vai falar sobre isso na aula aqui hoje também. Mas eu vou dar já outro spoiler aqui para vocês. Que ele fala no final do livro, né, desse capítulo. Ele fala assim: não tem coisa mais triste na vida do que você chegar ao final da vida e descobrir que você viveu uma vida aquém do que você poderia viver. Chegar no final da vida e descobrir que você fez muito menos do que você poderia fazer, você foi muito menos do que você poderia ser, você impactou muito menos vidas do que você tinha capacidade de impactar, você gerou muito menos resultado do que você poderia fazer. Por quê? Porque você escolheu ir num ritmo muito lento. Você escolheu tranquilidade, embora você tinha capacidade de fazer muito mais. Então isso é triste. Então você não pode também escolher ir num ritmo lento demais. Não, você precisa encontrar um ritmo que não vá fazer você ficar doente, né? Não vai tirar você da corrida, mas ao mesmo tempo você tem que escolher um ritmo também que vai te esforçar um pouquinho, sim, né? Se não fosse assim, a Bíblia não falava o tempo todo pra gente: esforça-te, tem de bom ânimo, ser corajoso, sei o quê. Se fosse para viver uma vida tranquila, regalada, e não, né, que não tivesse esforço nenhum, não tinha isso na Bíblia. Pelo contrário, a Bíblia fala pra gente se esforçar, que é uma coisa que você tem que se esforçar, sim, tem que ter coragem, tem que ter ânimo, tem que ter força, tem que perseverar. Então, tome cuidado para não ir no ritmo lento demais também, em que você vai chegar no final da sua vida. E quando você começar, porque quanto mais velho a gente fica, mais a gente começa a refletir sobre o nosso passado. E aí quando a gente começa a ficar velho, aí a gente começa a perceber: poxa vida, olha lá o que eu podia ter feito, não fiz. Podia ter feito isso, não fiz. Podia ter feito aquilo, não fiz. Podia ter gravado CD, não gravei. Podia ter escrito um livro, não fiz. Podia ter criado uma empresa, não criei. Podia ter feito não sei o que, não fiz. Podia ter me tornado um pintor, um cantor, um ator, isso, aquilo, não fiz. Por que não fez? Porque você resolveu ficar no status quo, ficar na zona de conforto. Aí você não conseguiu avançar. Isso é perigoso. Então não escolha ficar na zona de conforto. A zona de conforto sempre é perigosa. A zona de conforto, ela sempre faz mal pra gente. E o nosso cérebro, ele vai sempre escolher a zona de conforto, porque o nosso cérebro, ele é programado para fazer com que a gente não se canse. Então, o seu cérebro vai sempre escolher o que é mais fácil. Ele sempre vai escolher o caminho mais fácil. Ele não quer ter que aprender coisas novas, ter que se desdobrar, ter que buscar informação, ter que fazer algo que seja difícil. Ele não quer isso. Seu cérebro não quer isso. Então, se você for guiado por isso aí, você vai estar sempre na mediocridade. O que é mediocridade? É sempre na média. Em vez de você escolher tirar 10 na escola, fala assim: quanto que eu tenho para passar? É 6? Então tá bom, vou tirar 6 todo mês, todo bimestre, que tá bom, dá para passar. Ou seja, você está vivendo uma vida medíocre. Mediocridade, você está sempre na média. Em vez de você escolher tirar 10, não, 6 está bom. Aí você fica ali, vivendo de 6 a vida inteira, vivendo de 6.
Tira 6 em janeiro, 6 em fevereiro, 6 em março, 6... até o final do ano só tirando 6. E você acha que isso é bonito? Não é, não. Não é bonito para ninguém, né? Pegar aquele diploma no final do ano, né? Você passou de ano. Aí o pessoal, aí você tem lá o seu histórico escolar. Aí quando olha no seu histórico escolar, matemática, 6. Português, 6, né? Inglês, 6. Geografia, 6. Ciência, 6. Pelo amor de Deus, né? Não é triste isso? Eu sei que nem você quer isso, mas às vezes a vida que a gente escolhe viver é essa. É ou não é? De só ficar tirando 6 em tudo, né? Então, não é isso que Deus quer pra gente não, beleza? Então, bora lá. O preço da indolência mental. É o próximo tópico aqui do capítulo. O preço da indolência mental. Ai, eu tô com 2 espinhas no nariz aqui, pô. Dentro do nariz. Você tá coçando aqui. Não responde sua pergunta? Perdão, Ana. Eu respondi aqui Fui falar aqui o negócio do comentário do André aqui. Pode falar, Ana. Pera aí, deixa eu virar pra você. Vamos lá, pessoal. Vou virar aqui pra Ana. Beleza? Vocês vão ouvir ela falando agora. Vai lá. O senhor falou sobre a gente competir com a gente mesmo, né? Sobre a gente olhar, ver onde a gente era melhor e como a gente está agora. E às vezes eu me pego muito fazendo essa comparação. Mas a minha pergunta é, o que fazer quando, ao invés disso nos motivar, isso nos desmotiva? Ou seja, você fica se comparando com a pessoa que você era antes. Você, por exemplo, no caso você era melhor, um líder melhor, e hoje você se vê e vê um líder inferior ao que você era. O que fazer quando isso, ao invés de te motivar, isso te desmotiva? É só mudar o foco. Porque, pensa comigo, se você vê que você era um líder melhor e agora eu estou sendo um líder menos eficaz, menos eficiente, é só você mudar o foco. Em vez de pensar assim, eu sou ruim, eu isso, aquilo. Pensa o seguinte, ó. Se você foi capaz de fazer mais, se você foi capaz de fazer melhor, se você foi capaz de ser melhor, ou seja, a capacidade já está em você. Sim ou não? Já está em você. Então, você só precisa rever o que você estava fazendo antes que você não está fazendo agora. E voltar. Por que a Bíblia lá no Apocalipse fala assim, ó? Vê de onde você errou, vê onde você caiu. E volta ao primeiro amor. Volta ao que você fazia antes, que estava me agradando e agora você não está fazendo. Então, é só mudar o foco. Em vez de ficar olhando para a dificuldade que você está tendo, olhando para a incapacidade, para a impossibilidade, para que você está regredindo, olha para o que você fazia antes que agora você não está fazendo. E volta a fazer, ué. A capacidade já está em você. Entendeu? Você já fez melhor. Volta a fazer. Ou seja, você já sabe que é capaz. Não é verdade? Você já sabe que é capaz. Então, vai lá e arrebenta. Lembra aquele desenho do Madagascar? Ele fala assim, arrebenta. Então, vai lá e arrebenta, entendeu? Então, assim, toda vez que eu tenho que fazer algo que eu sei que eu já fiz, eu tenho certeza absoluta que eu consigo fazer. Então, por exemplo, eu já gravei um CD antes. Então, eu tenho certeza absoluta que eu consigo gravar outro. Agora, seria diferente se eu nunca tivesse gravado um. Aí eu ficaria sempre pensando assim, será que eu consigo? Será que eu vou, né? Será que eu vou alcançar? Será que vai dar certo? Agora, se eu já fiz um, por que eu não vou conseguir fazer outro? Tá entendendo? Tipo assim, eu já tenho a certeza que eu consigo. E se eu tenho a certeza que eu consigo, eu vou correr atrás. Entendeu? Então, assim, se você sabe que você já fez melhor, a capacidade já está em você. Então é só você correr atrás, entendeu? Ver aonde você estava fazendo coisas que você não está fazendo agora, volta a fazer isso. E tira da sua rotina aquilo que está te atrapalhando a fazer o que você fazia antes. Entendeu? Deixa eu ver aqui, colocaram aqui, ó. Agora está tirando 10 na vida do Renato. Vou botar aqui. O Renato botou assim, eu tirava... Se não fosse 5, tirava no máximo 7, misericórdia. Aí o Thiago colocou aqui, agora tá tirando 10 na vida, irmão Renato. Beleza, então bora lá, pessoal. O preço da indolência. Agora ele vai contar outra história aqui, ó. Se não tivermos uma forte resistência mental e o crescimento intelectual que ela produz, não poderemos pôr em ordem o nosso mundo interior. Nessa sociedade
pressurizada em que vivemos, ou seja, uma sociedade que nos pressiona o tempo todo, está sendo pressionado por todos os lados, tá? Aquele que não tiver uma boa resistência mental, geralmente serão vitimados por ideias e sistemas que são destrutivos para o espírito e para as relações humanas. Essas pessoas ficam prejudicadas porque não aprenderam a pensar, nem se empenharam no desenvolvimento da sua mente, que é uma tarefa para a vida toda. Sem as vantagens de uma mente forte, vão se tornando dependentes das ideias e opiniões dos outros. Ou seja, por que pessoas se tornam dependentes de ideias e opiniões dos outros? Porque eles não têm uma mente forte, porque eles não aprenderam a pensar, eles não aprenderam a raciocinar e ter as suas próprias opiniões, as suas próprias ideias e as suas próprias decisões. Então, quando eles não aprenderam a fazer isso, eles são facilmente levados pelas opiniões e ideias de outras pessoas, tá? Em vez de trabalhar no campo das ideias e das questões, cercam sua vida de leis, regulamentos e programas. Então, por que em vez das pessoas tentarem raciocinar e descobrir o que é certo e o que é errado, tentar descobrir o que é pecado e o que não é, tentar levar essa vida refletindo sobre as suas próprias decisões, elas preferem que você diga para elas assim, ó, faça isso, não faça isso, isso pode, isso não pode. Por que as pessoas preferem regras estabelecidas já, prontas, do que tentar descobrir o porquê de fazer ou não fazer as coisas? Porque é mais fácil. Lembra que eu falei que o cérebro da gente quer sempre mais fácil? Então, em vez de você refletir, beber uma bebida alcoólica, é certo ou é errado? Devo ou não devo? Vou estar pecando ou não vou estar pecando? O que a Bíblia fala a respeito disso? É mais fácil você aceitar uma regra estabelecida que diz assim, não pode, do que você ir refletir sobre isso, ir na palavra, vai estudar, vai meditar, pede orientação do Espírito Santo, dá muito mais trabalho. Entendeu? Então, as pessoas vão se acostumando ao quê? A só repetirem as regras e leis e condutas e tal que as pessoas colocam para elas, do que refletir na profundidade sobre cada assunto da sua vida e decidir o que é melhor para ela. Entendeu? Então, nesse mundo que a gente está vivendo, é um mundo dominado por propaganda. Deixa eu ver o que está colocando aqui, só um pouquinho. Um mundo hoje que é dominado por propaganda, nós estamos o tempo todo sendo manipulados pelas empresas, pelas organizações, pelos políticos, né, e até mesmo às vezes pela própria igreja, né, para fazer coisas que a gente às vezes nem sabe a razão pelo qual estamos fazendo. Mas nós somos manipulados a fazer. Então, por que você é manipulado? Porque você é absorvido de uma maneira tão impactante pelas propagandas que você faz sem pensar por que está fazendo. Então, vem uma propaganda de um produto novo, né? E vem lá, por exemplo, o 5G. Agora é o 5G, porque o 5G é isso, o 5G é aquilo, o 5G... Aí vem aí falando de 5G o tempo todo, e aí toda hora alguém fala do 5G, e aí mostra no Fantástico, aí mostra no outro programa, e mostra no jornal, aí mostra no programa de culinária que você vê, aí mostra no outro programa de debate que você vê, aí mostra no programa de documentário que você vê, aí mostra que lá nos Estados Unidos já está, e na Inglaterra já está, e que no Japão já está, e na China já está, e só você que não tem, e todo mundo já tem, e você não tem, porque que você não tem, e você tem que ter também, porque você também merece, aí fica fazendo aquela manipulação na sua cabeça. E quando você vê, depois de 2 meses ouvindo essa história, você já está assim, quando é que a minha operadora vai colocar o 5G? Porque eu quero 5G, porque o 5G é o top, o 5G é isso, o 5G é aquilo. Aí eu te pergunto, você não viveu até agora sem o 5G? Por que você precisa dele? Você não precisa dele, mas a propaganda, né, a lavagem cerebral, né, toda a manipulação que é feita ao nosso redor, faz com que você queira aquilo, mesmo sem você saber por que você quer aquilo, mas você agora quer. E agora você vai correr atrás, entendeu? Então, assim, nós, o tempo todo, se você não controlar suas emoções, seus pensamentos, se você não for o senhor da sua mente,
Se você não for o senhor dos seus pensamentos, se você não aprender a refletir sobre a vida, você vai estar sempre sendo manipulado e você vai estar sempre seguindo o que as pessoas dizem que você tem que fazer. Você vai estar sempre seguindo tendências, está sempre usando a roupa que estão dizendo que é a mais ridícula que seja. Você vai estar sempre colocando o óculos que dizem que é o óculos da moda, porque você está seguindo todo mundo. Você vai estar sempre comprando o produto da moda, porque você está seguindo. Então, assim, você, no final das contas, se você não aprende a refletir, pensar, você, em vez de estar vivendo a sua vida, você vai estar vivendo a vida que os outros querem que você viva. Entendeu? Porque que é sério você aprender a pensar e refletir. Então ele coloca aqui a história, né, de aquela história lá do pregador lá da Igreja do Povo, Jim Jones, lá de 1978, lá na Guiana, onde ele colocou aqui, ó, vou ler aqui para vocês. Muitos de nós estamos sempre correndo o risco de desperdiçar o rico e enorme volume de potencial mental que Deus instalou na humanidade quando nos criou, pois Ele ordenou que fôssemos mentalmente alertas e não indolentes. Uma pessoa desleixada, uma pessoa que não leva a sério essas coisas. Contudo, quem quiser ser mentalmente alerta, precisará exercitar disciplina e se esforçar muito, pois a indolência mental é produto do medo e da preguiça. Uma pessoa que é indolente mentalmente, uma pessoa que não leva a sério os seus pensamentos, uma pessoa que não reflete, é uma pessoa que está sendo dominada ou pelo medo ou pela preguiça. Tem preguiça de pensar, preguiça de refletir. Ou você tem medo de se pensar muito a respeito de uma coisa, vai fundir sua cabeça, ou você vai começar a ficar louco, ou você vai não sei o quê. Não vou pensar sobre isso não. É melhor deixar isso para lá, vou fazer o que me mandaram fazer mesmo e acabou. Então, aí o que acontece? Acontece isso daqui. Suicídio em massa nessa igreja. O que aconteceu? Um triste exemplo disso é o que aconteceu com a Igreja do Povo, né, em 1978. Essas pessoas, por ter uma mente sem resistência, eles começaram a deixar que Jim Jones pensasse por eles. Começaram a correr perigo, então. Pararam de pensar, esvaziaram a sua mente, passaram a depender da figura do pastor. Para isso, e quando a mente dele deixou de raciocinar corretamente, todas aquelas pessoas sofreram as consequências. Ele lhes prometera orientação segura em meio a um mundo hostil e violento. Oferecera apoio pessoal e soluções para os seus problemas. Aquelas pessoas renunciaram ao seu direito de pensar por si mesmas. O preço pago por elas para ter essa segurança. E o que aconteceu? Todo mundo lá, ele mandou todo mundo lá tomar veneno, todo mundo tomou veneno e morreu todo mundo. Por quê? Abriram mão de pensar e refletir sobre a própria vida. E se entregaram à reflexão e o pensamento de outra pessoa, que naquele momento não estava pensando corretamente. Então, esse é o perigo de você, em vez de pensar com a sua própria cabeça, você deixar que os outros pensem por você. Deixar que o presidente pense por você, que o prefeito, o governador pense por você, o vereador pense por você, né? O seu patrão pense por você, seus pais pensem por você, seu líder pense por você, seu pastor pense por você. Você tem que pensar por si mesmo. Você tem que refletir sobre a sua vida e tomar suas próprias decisões e arcar com as consequências delas. Seja consequência boa, seja consequência ruim, você toma a decisão e você vai arcar com a consequência que vier, porque você tem que ser uma pessoa responsável. Amém? Qual a diferença entre uma pessoa responsável e irresponsável? Então, a criança que é irresponsável, quem arca com as consequências das atitudes que ela toma? Os pais. Mas alguém que já é responsável, ele tem que arcar com as consequências do que ele faz e deixa de fazer. E nós, como líderes, temos que ser responsáveis. Ok? Até aí, tudo bem? Ó, o pessoal que está aqui, ó, online aí, ó, deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui. Não. Ó, tem 9 pessoas assistindo agora, só tem 5 likes. Vocês estão economizando mesmo no like, né? Meu Deus do céu, bota aí like pra gente aí. Você que não deu like aí, aperta no dedinho assim, ó. Bota o dedinho aí, comenta alguma coisa, fala o seu nome. Tem 9 pessoas aí, eu nem sei se tá todo mundo já colocou o nome aí, que tá assistindo, coloca seu nome. E vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá para a reflexão aqui dessa história, o que ele vai colocar para nós. Então, muitos
muitos dos que não estão com a mente fortalecida, nem sempre são indivíduos sem inteligência. O fato de você não estar com sua mente fortalecida e não estar refletindo sobre a vida não significa que você é burro, não. Significa que você não entendeu ainda que você tem que fazer isso. Não é automático. Refletir sobre a própria vida, sobre a própria história e tirar conclusões, e você realmente está disposto a pagar um preço para pensar no que você tem que fazer, é um exercício. Não é natural isso. Natural é você fazer as coisas sem pensar. Isso é natural. É você viver no reflexo. Entendeu? Tipo, igual a minha esposa costuma falar, né, amor? Automático. Tô no automático. Isso aí é o natural. O natural é você viver no automático, é você ir fazendo as coisas sem nem pensar e refletir. Agora, o que não é natural, e é o exercício que a gente tem que fazer todo dia, é se perguntar: o que eu estou fazendo, seja nas coisas mínimas ou nas coisas mais importantes, eu estou fazendo porque eu sei o motivo do que eu estou fazendo, ou eu estou sendo levado pelo automático? Você apertou o automático e vai. Você nem sabe por que está fazendo o que está fazendo. Então, é uma coisa se pensar. O problema é que nunca pararam para pensar que precisam exercitar sua mente para o seu próprio desenvolvimento. Pois isso é um aspecto importante da vida espiritual, de uma vida que agrada a Deus. É muito fácil deixar nossa mente se tornar apática, principalmente quando estamos cercados de pessoas de temperamento dominante, que querem pensar por nós. Então, às vezes você tem um pai ou uma mãe que quer pensar por você. Às vezes você tem um marido que quer pensar por você. Às vezes você tem uma esposa que quer pensar por você. Às vezes você tem um patrão, uma pessoa de influência na sua vida, um amigo, uma amiga, um melhor amigo, uma melhor amiga, quer pensar por você, quer tomar decisão por você. Você não pode aceitar. Você tem que pensar por você mesmo. Receber conselho é uma coisa. Só acatar os conselhos sem refletir sobre eles é outra coisa. Quando você recebe conselho, não significa que você tem que fazer exatamente o que a pessoa te deu o conselho. Quando a pessoa te dá um conselho, quer dizer que você tem que refletir sobre aquilo e avaliar. E você vai tomar a decisão depois. Esse conselho faz bem para mim? Esse conselho vai me fazer bem? Esse conselho está me ajudando? Se não está te ajudando, não vai fazer bem para você, né? Não é o caminho que você quer seguir, determinou seguir. Você vai aceitar esse conselho? Por quê? Porque se eu não aceitar, se eu não fizer o que a pessoa falou, ele vai ficar chateado comigo. Então você é uma pessoa fraca emocionalmente, porque você está dependendo da emoção do outro, do que ele vai pensar, se ele vai ficar chateado, se ele vai ficar com raiva, se ele vai ficar... Então, quer dizer, você é uma pessoa fraca emocionalmente. Por quê? Ou seja, você coloca a sua vida na mão das emoções de uma outra pessoa. Não, eu tenho que fazer isso porque senão meu pai vai ficar chateado, minha mãe vai ficar chateada. Eu tenho que fazer isso porque senão meu amigo vai ficar chateado comigo porque ele falou para eu fazer isso e eu não fiz. Não, pelo amor de Deus, está errado isso aí. Igual eu estava ouvindo essa semana uma pessoa que eu gosto de assistir de vez em quando, e ele estava falando assim, que o pai dele queria que fosse médico. Aí ele... médico ou advogado. Aí ele foi crescendo, né? E falou assim, medicina eu não tenho vocação para isso mesmo não. Aí ele falou assim, então vou tentar ser advogado. Foi para a faculdade, fez a faculdade, terminou a faculdade, fez a OAB, começou a advogar, mas ele percebeu o seguinte, cara, a advocacia não é para mim. Isso aí, meu pai que queria que eu fizesse advocacia, mas não é pra mim, eu não gosto disso, eu não me vejo nisso, isso aqui não é uma coisa que me satisfaz, eu tô infeliz nesse negócio. Aí, ele abandonou a advocacia e foi fazer outra coisa. Aí depois o pai dele chegou pra ele e começou a reclamar. Como é que pode um negócio desse? Né? Você faz a faculdade inteira, começa a fazer advocacia, começa a advogar, e agora abandona tudo, deixa tudo para lá. E todo o tempo que você investiu lá na faculdade, e isso, aquilo outro, tá. Aí ele fala assim, pai, eu te amo, eu te respeito, mas é o seguinte, você quer ser advogado? Eu tô velho, você quer ser advogado? Eu pago a faculdade pro senhor. Eu pago, o senhor faz 4 anos, depois o senhor vai ser advogado. O senhor quer? Eu pago, sem brincadeira, eu pago a faculdade pro senhor.
Ah, não, eu não quero. Então, se o senhor não quer, por que eu tenho que fazer o que o senhor quer? Nem o senhor quer ser advogado, por que eu tenho que ser? Ou seja, a gente não pode deixar que pessoas ao redor, que às vezes têm uma personalidade dominante, queiram dizer pra gente o que a gente tem que fazer com a nossa vida. A vida é sua, só tem uma. Então você tem que fazer aquilo que você está decidido a fazer, que vai te fazer bem, que vai te levar a um objetivo que você tem na vida. Agora, você está tomando suas decisões baseado no que os outros querem que você faça, isso é uma coisa errada. Por quê? Porque você não está controlando a sua mente. Você está deixando que outras pessoas controlem a sua mente. Você não está controlando suas decisões, você está deixando que outras pessoas controlem suas decisões. Deu para compreender até aqui? Tá claro isso aqui? Chegou a 10ª pessoa na aula e dá o like aí, porque tá faltando like aí. Então bora lá. Às vezes vemos isso em famílias em desequilíbrio, sem vida espiritual, onde uma pessoa intimida todas as outras e estas acabam deixando que a primeira determine as suas opiniões e tome todas as decisões. Temos também exemplos de igrejas cujo pastor possui personalidade dominante e os membros deixam a ele a tarefa de sempre pensar por eles. Então, perigoso, né? Na 3ª carta de João, ele faz acusações a um homem de nome Diótrefes, um líder leigo, que como Jim Jones, estava praticamente controlando todo mundo. Os cristãos simplesmente haviam sujeitado a ele o seu direito de pensar. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa de personalidade forte, eu sou uma pessoa de liderança forte. Então, eu sou uma pessoa que naturalmente, né, eu tenho a tendência de fazer prevalecer a minha decisão. Então, o que acontece? Se eu quisesse ser um líder controlador e dominador, eu não estaria ensinando isso para vocês. Sim ou não? Se eu quisesse controlar a vida de vocês, eu estaria ensinando isso para vocês. Se eu quisesse controlar a vida de vocês, eu estaria fazendo escola de líderes aqui. Porque quando eu faço a escola de líderes aqui e ensino vocês, eu estou protegendo vocês de mim mesmo. Sim ou não? Eu estou dando ferramenta para vocês se proteger de mim mesmo. Se eu fosse um líder controlador e dominador que quisesse controlar e dominar tudo, eu não estava ensinando vocês. É uma verdade. Então, por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja que às vezes ela não gosta de mim por algum motivo, ou ficou chateada comigo e tal, porque às vezes ele não sabe se colocar. Então, por exemplo, às vezes eu chego e falo alguma coisa, ou peço alguma coisa, e ele não sabe se colocar. E como ele é covarde no sentido de não ter força de personalidade para me confrontar, ou para falar assim, eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, ou eu queria fazer de outra maneira, ele prefere calar, ficar ressentido, ficar magoado, entendeu? E ficar ali remoendo naquela... Por quê? Porque ele não tem coragem de chegar e falar assim, não, pastor, eu não concordo, ou eu quero fazer diferente, ou posso fazer diferente, ou dá para eu ir para um outro caminho. Então, assim, para que existe a escola de líderes? Para fortalecer você, para ver se você tem coragem de, quando você não concordar com uma coisa, fala, abre a boca e fala. Não é proibido discordar. O proibido é você ser desleal, que é diferente. Ser desleal e discordar são coisas completamente diferentes. Você pode discordar e ser leal, como você pode concordar e ser desleal. Tem um monte de pessoas que concordam, mas é desleal. Ou seja, ele fala assim, amém, vamos fazer isso. Mas por trás ele fala para todo mundo que ele não concorda com você e que ele está fazendo obrigado e que ele está chateado, mas ele está fazendo porque você mandou. Ou seja, ele é desleal. Porque apesar de ele estar concordando, ele está dizendo para todo mundo que ele está insatisfeito. Isso é deslealdade. Então, é melhor você ser leal e verdadeiro e falar, não concordo, amém. Só não atrapalha então também. Não vai fazer? Tá bom, faz. Fica aí. Não vou obrigar você a fazer. Mas não atrapalha o que eu vou fazer então. Só isso. Se você não me atrapalhar, eu já estou feliz. Agora, tem gente que está fazendo coisa obrigado porque ele não tem coragem de chegar e falar. E isso é um problema da própria pessoa. Ela tem que vencer isso na personalidade dela. Porque com certeza isso é um problema que ela enfrenta não só comigo na liderança. Ela enfrenta isso às vezes no trabalho dela, ela enfrenta isso na faculdade dela, ela enfrenta isso no relacionamento dela com o marido ou com a esposa. Ela enfrenta essa situação com um monte de outras pessoas. Porque ele não consegue se comunicar na relação.
Em qualquer tipo de relação, ele não consegue se comunicar quando há uma situação ali conflitante. É ou não é? Então é uma coisa que ele mesmo ou ela mesma precisa tratar isso nele. Que se tem uma coisa que não está gostando, chega, conversa, entendeu? Expõe e resolve. É assim que a gente resolve as coisas. Agora, quando não há diálogo, não tem como resolver problemas. Não tem como resolver conflitos se não houver diálogo. Sim ou não? Vocês concordam? Né? Então, por que muita gente fica magoado, se ressente, fica chateado na igreja? Por causa disso aqui, falta de diálogo. Tem medo, né? Tem medo. Tem medo de chegar, de expor, de colocar, dizer que não está bom para ele, que não está se sentindo bem. E esse medo é uma coisa que ele tem que lidar dentro dele. O problema não é do líder. O problema não é do líder, o problema é do medo que domina a vida dele, né? Aceita tudo, mas depois fica fala, tem muito cedo na igreja. Não, isso tem em qualquer lugar. Por exemplo, você chega no trabalho, quantos funcionários você vê assim lá? O cara está insatisfeito com o que ele está fazendo, insatisfeito com o salário que ele tem, insatisfeito com os relacionamentos dentro da empresa, insatisfeito com tudo, mas ele não sai. Não vou sair, não, né? Tá difícil arrumar emprego, não sei o quê. Só que aí ele fica lá falando mal da empresa, ele fica lá falando mal do patrão, ele fica lá falando mal do encarregado, ele fica lá falando mal dos amigos e tal. Ele fala mal de todo mundo, mas ele não sai dali. Por que ele não sai? O problema é da empresa? É do patrão? É do encarregado? É do funcionário? Pode ter uma parte que sim? Pode, mas o maior problema ali é ele. Porque se ele está insatisfeito, a primeira coisa que ele tem que fazer, expor sua insatisfação. Se ele expôs a insatisfação e não se resolveu o problema, o que ele tem que fazer? Sair dali e ir para outro lugar. É impossível que não exista uma empresa no mundo que ele vai se sentir bem, que ali ele vai ficar, ele vai se encontrar e ali ele vai trabalhar feliz. É impossível, não existe isso. Não é possível que, né, o relato seja tão diferente assim, que não existe uma empresa no mundo onde ele vai se encaixar e trabalhar com felicidade e satisfeito por estar trabalhando ali. Então, isso aí é o medo que domina as pessoas. Entendeu? Pode. Deixa eu só ler o comentário aqui primeiro. Semana que estou fazendo refletir. Isso aí, Movani. Parabéns, pastor, essa palavra foi perfeita. Concordo com o senhor. As pessoas não concordam, porém não faz, só reclama e não pede ajuda. Só Jesus na causa. Vai lá. Fala, mãe. Você falou aí com relação à empresa, né? A empresa é um lugar que a gente pode sair, a gente pega, não concorda, não está aceitando nada, não adianta falar. Aí, quando acontece isso dentro do casamento, você não consegue dialogar, não adianta falar porque nada muda, e às vezes você quer dialogar e não tem diálogo. Aí como que você procede? Continuar tentando. Porque não tem jeito. Você entrou no... Você vai ficar com a insatisfação, porque não vai resolver. Você fala, não adianta. Então, mas aí é outra questão, né? Você vai ficar engolindo a insatisfação. Então, mas é outra questão. É igual a gente está falando aqui. Nós estamos falando aqui numa situação... Nós estamos falando aqui de uma empresa, de uma igreja, de um GECEL, não sei o quê. O casamento que a Bíblia fala, o casamento é o quê? Até que a morte o separe. Agora você está querendo trazer para uma outra situação, que é outra questão. Então, como é que procede? Primeiro você tem que continuar tentando. Não adianta, você tem que continuar tentando. É que você falou a questão da gente engolir o que está insatisfeito e não fala. Mas muitas das vezes a gente não fala, às vezes a gente até fala, mas tem hora que a gente fala assim, não adianta falar. Tem que continuar tentando, não adianta. Vai ter que continuar tentando, vai ter que orar, porque você não consegue mudar outra pessoa. É só Deus que muda. Então não adianta. Você vai ter que orar para que Deus mude a pessoa e mude você. Porque o problema tem 50% de um e 50% de outro. Então você tem que orar para Deus mudar, tanto você quanto a outra pessoa. E tem que dar tempo ao tempo. Por quê? Porque não se amolda uma pessoa a outra em pouco tempo. Você tem que ter tempo hábil, né, para poder ir se amoldando. Já falei aqui sobre o quilo de sal, né? Lembra daquele ditado que diz assim, que você só conhece uma pessoa depois de comer 1 quilo de sal com ela? O que significa isso? Você vai sentar do lado da pessoa, pegar 1 quilo de sal e falar assim, ó, pega aí uma colher aí, bota na boca. Agora sou eu, agora você, agora sou eu. Não é isso. Não é isso.
Mas não é isso. O que significa comer 1 quilo de sal? Significa que vocês já comeram junto tantas vezes, já compartilharam tantas vezes, que já chegou a comer 1 quilo de sal junto. Ou seja, vocês já têm tanto tempo de diálogo, de conversa, de amizade, que vocês já comeram 1 quilo de sal junto. Eu e a Alessandra, a gente demorou 1 ano, assim que a gente casou, 1 ano para a gente terminar o primeiro quilo de sal. Então, quer dizer, leva-se tempo até você ter, né, uma intimidade, maturidade, você aprender um com o outro, etc. Manilson, quer falar? Só deixa eu virar aí para ficar melhor o pessoal enxergar, porque o microfone está aqui, ó. Ó, o microfone, ele está aqui comigo, tá vendo? O microfone não está aí. Aí o que acontece? Se o pessoal ainda não vê a boca de vocês, às vezes vai ficar mais baixo aqui a voz de vocês e não vão entender o que está falando, entendeu? Então vai lá, manda ver. Citou casamento. Lógico que eu Amor, por favor. Mas às vezes nós também, aquela coisa, nós temos que pedir muita paciência ao Senhor, né? Tanto no trabalho, como líder, né? Para a gente lidar com o ser humano. Então é uma coisa difícil mesmo. A gente tem que ter muita. Porque às vezes a gente não é perfeito. Às vezes a gente acha que só os outros têm que ter feito e a gente sabe tudo, mas não. A gente também tem que ter mudança. Então é isso englobando tudo, uma liderança da igreja, no trabalho, no casamento. Então a gente, porque às vezes o erro não é só da outra pessoa, é nosso também. Então a gente vê bem, tanto na liderança da igreja, como no trabalho, então a gente tem que, tipo assim, ter paciência para quem está conosco ali, né? Isso tem que ter muita paciência mesmo, tanto no casamento, né? Porque existe a convivência e tudo. Ou dentro da igreja. Então é isso que nós temos que ter, a paciência, saber respeitar, né? Saber respeitar o outro também e ter o diálogo também. E esperar em Deus. Orar, tem que ter muita oração. Verdade. Não é desistir logo no primeiro momento. Verdade. A gente fica na liderança da frente, a gente vai logo desistir. Não. Com certeza. A gente também tem que se autocorrigir também, pedir muita direção a Deus. Qualquer liderança, né? Mesmo se eu sendo pastor, tem que ter muita paciência. Com certeza. Hoje eu tenho muita, eu já também fui muito impossível. Mas ao decorrer do tempo, eu fui né? Deus foi me moldando. Com certeza. Você paciente igual a tia Nilza, a tia Nilza tem tanta paciência. É verdade. Então, assim, às vezes, por exemplo, deixar aqui que a Nilza acabou de falar, vou ler só um exemplo. Às vezes, eu sei que, tipo assim, eu não tenho muita pena das pessoas. Por quê? Porque eu não tenho pena de mim. Eu não tenho pena de mim, não tenho nenhum pingo de pena de mim. Então, às vezes, o cara pode olhar assim minha vida e falar assim, pastor tá sobrecarregado, pastor tá fazendo um monte de coisa, pastor tá... Ai, coitado do pastor. Eu não tenho nenhuma pena de mim. Nenhuma. Então, eu não tenho facilidade de ter pena das pessoas. Então, o que acontece? Quando eu vou falar, às vezes, com alguém, né, as desculpas que as pessoas me dão não fazem sentido para mim, entendeu? Então, às vezes, quando eu vejo que eu vou falar com a pessoa, sei que a pessoa é meio mole, meio dodói, ou tipo assim, meio sensível demais, eu peço, às vezes, outra pessoa para falar. Igual, às vezes, quantas vezes que eu já pedi para a irmã Nilza, às vezes, falar com algumas pessoas para mim, em vez de eu falar. Quantas vezes que eu já pedi para o Marcelo, às vezes, falar com outra pessoa para mim, às vezes, em vez de eu falar. Às vezes eu falei com a Alessandra, amor, fala com fulano para mim. Por quê? Porque eu sei que se eu for falar, a pessoa, ela é sensível. E ela não vai suportar, eu vou falar, eu vou falar. Não é que eu sou grosso, mas eu sou direto. Não tem meia palavra, não tem firulazinha, não. Eu falo assim, ó, é isso, acabou. Aí vai chorar. Então, assim, eu prefiro que às vezes outra pessoa que tem mais paciência, que tem mais sensibilidade, vá lá falar, do que eu falar. Não sei se a Nilza quer falar sobre isso. Quer comentar sobre isso? Não? Só para comentar. É verdade, que às vezes tem muitas, né? Então, às vezes tem que ter muita paciência mesmo. As pessoas com qualquer coisinha, né? Se amanhece, começa a chorar, tudo para ele, tudo parece que criancinha, né? Então, eu já fui assim, né? Com o senhor assim, de não ter paciência, de ser isso. Mas eu fui mudando, né? Fui isso. Sempre assim, sempre fiquei na liderança, tanto trabalho, com essas coisas. Eu sempre assim, mas com o tempo a gente vai mudando, Deus vai mudando. Então, Deus é que sabe.
né? Então a gente tem certas pessoas que a gente tem que ter muita paciência. E isso Deus me deu o dom de ter, né? Eu não era assim, mas Deus foi me moldando. Então eu tenho esse dom de ter paciência, de saber escutar as pessoas. Eu sou mais de observar, escutar, do que falar muito. Né? De estar falando, então observo, somos de observar. E depois não ir logo atropelando, mas primeiro eu observo, primeiro eu vou estudando as pessoas para depois a gente chegar numa conclusão. Então eu tenho, cada um tem isso, né? Então nem todos são iguais, mas a gente tem que ter muita paciência por causa disso, porque tem pessoas que não cresceram, tem pessoas que não têm autoconfiança, pessoas que acham que não são capazes, né, de muitas coisas, mas a gente tem que ter firmeza nisso, tem que... Verdade. Muitas vezes eu fico observando alguns membros da igreja assim, eu fico pensando, já que eu vou virar para mim, daqui a pouco eu viro para vocês, aí a Alessandra vai falar. Eu fico imaginando assim, que se Jesus fosse pastor deles, eu acho que eles não aguentavam um mês com Jesus. Sério mesmo, eu fico pensando assim, eu estou sendo o mais sincero com vocês possível, porque vocês são líderes. Eu fico me perguntando assim, se esse cara andasse com Jesus um mês, cara, o cara não aguentava. Não aguentava não, porque Jesus falava assim, o pessoal falava assim, ó, Jesus, sua mensagem está muito dura, o pessoal está indo embora. Aí você falava o quê? Ah, você quer ir embora também? Pode ir embora também, pode ir. Aí você vê Jesus falou para os discípulos assim, não, eu vou ficar aqui no poço, tá? Vocês podem ir na cidade e tal, não sei o quê. Aí eles vão para a cidade, voltam, tá o negócio da mulher lá, Jesus conversando com a mulher e tal. Aí os discípulos vai e falam assim, será que alguém trouxe comida para eles? Será que não trouxe comida para eles? Eles vão perguntar, Jesus fala assim, vocês não sabem da comida que eu estou comendo, não. Vocês não entendem isso, não. A comida que eu tenho para comer é diferente da de vocês. O meu pai, tal, que me deu. Aí eu começo a falar lá que a comida dele era o quê? Era ver as almas salvas. E vocês aí estão preocupados com essa comida que perece aí e tal. Jesus vivia dando umas patadas neles, né? Aí chegava assim, ó, Jesus, aí ele fala assim, Jesus, nós fomos expulsar o demônio, não conseguimos expulsar. Dá para o senhor ir lá ajudar? Aí eles falam assim, geração incrédula e não sei o que, até quando eu vou estar no meio de vocês, não sei o que. Jesus ficava assim o tempo todo, né? Aí Jesus chega lá no templo, o pessoal está vendendo lá, né, as vacas lá, os boi, ovelha, não sei o que. Jesus pega, diz o texto que ele trança um negócio, acorda, ele sai lá e começa a dar chicotada em todo mundo, manda todo mundo embora, quebra a banca de todo mundo, dá chicotada em todo mundo e manda todo mundo embora. Aí eu fico pensando assim, rapaz, Jesus não era mole não. Aí você fala assim, Jesus não era cheio do Espírito Santo? Aí eu falo que ele nunca pecou. E meio como é que ele era assim? Então, as pessoas confundem. Elas confundem mansidão, temperança, etc., com ser bonzinho o tempo todo. Com você nunca poder dar uma palavra dura. E isso não é real, isso não é verdade, né? Então, você vai ver um monte de palavras duras na Bíblia o tempo todo. E um monte de apóstolos, etc., dando palavra dura, né? Então, a gente precisa entender o seguinte, o que tem que ficar claro pra gente é a motivação, entendeu? Se por exemplo, o teu pastor, o teu líder está te dando uma palavra dura, ele está te dando aquela palavra dura para te ofender, ele está te dando aquela palavra dura para te humilhar, ele está te dando essa palavra dura para te corrigir, para te ajudar, para te fazer crescer, para te fazer avançar. Qual a motivação? É isso que você tem que pensar. Porque às vezes você está dando uma palavra dura para a pessoa, mas é para o próprio crescimento dela. E ela mesma, se ela for refletir, ela vai perceber isso. Mas ainda assim ela não aceita. Entendeu? A pessoa sabe que você não deu a palavra dura nem para humilhar ela, nem para rebaixar ela, nem para fazer ela se sentir inferior, mas ainda assim ela não aceita. Porque eu gostou isso, o líder aquilo, não sei o quê. Então, o que revela isso? Revela meninice, revela que a pessoa ainda não está madura, entendeu? Ela é criança ainda, entendeu? Criança, qualquer momento que você chama atenção, ele chora. Tá aí o azar para não deixar desmentir, né?
né? O Azaf lá em casa é o que mais chora, né, filho? Então, assim, toda vez que você fala com ele, você pode falar alto com ele, não precisa nem bater nada não, só falar alto com ele já chora. Por quê? Porque é criança. Quando você é uma pessoa madura, você sabe reter aquilo ali que é bom e o que você não precisa, né, reter. Se alguém falou uma coisa com você, seja uma palavra dura ou não, você vai avaliar o que foi falado. Aquilo que vai te ajudar a crescer e avançar, você toma para si. Aquilo que não serve para nada, joga fora, véio. Você tem que ter uma lixeira emocional. Você tem que ter uma lixeira de pensamentos. Aquilo que não serve, joga fora. E aquilo que serve, você toma para si e segue. Então a gente tem que ter esse discernimento, essa maturidade. Alguém quer falar aqui? Peraí, a Alessandra quer falar, pessoal. Quer falar que tá... Eu queria falar mais ou menos isso que você agora, sobre a liderança. Olha a moto, gente. A liderança nos permite ver muitas situações em que a gente não tem controle, que a gente lida com pessoas. E as pessoas têm as suas prioridades, as suas justificativas, e às vezes a gente é surpreendido por algumas decisões das pessoas, e a gente tem que ter esse jogo de cintura, de ter a sabedoria, a paciência, o autocontrole, o controle emocional, para não ficar os pés pelas mãos, né? Então, não é só, às vezes, dar a palavra que talvez melhor caberia para a pessoa ouvir na hora, mas é para meditar, buscar a direção de Deus de novo, para daí tomar uma nova direção em cima daquela atitude da pessoa. Eu, no meu trabalho, eu já cometi um vacilo uma vez, e eu ouvi da minha chefe, ela dizendo assim: Alessandra, se você tivesse feito isso umas 2, 3 vezes, eu já estava no hospital infartado. Imaturidade minha, né? De não saber alguns processos lá e fazer na ingenuidade. Então eu dei alguns sustos nela. E ser líder é isso. É reconhecer que a gente não sabe tudo também e estar sempre disposto a aprender. É isso aí. Bora então, vamos caminhar no livro aqui, pessoal? Bora lá. Estou voltando aqui para mim e vamos continuar o livro aqui. Então, o perigo da largada rápida. Ele vai falar aqui, são só mais 2 tópicos aqui. Não sei se a gente vai conseguir ler tudo, mas vamos tentar. O perigo da largada rápida. Assim como no atletismo, existem corredores velozes que arrancam rapidamente e logo saem cegamente numa explosão apressada. Assim também na vida, existem pessoas que gostam de arrancadas rápidas, não porque sejam ótimos pensadores ou gigantes intelectuais, mas por possuírem habilidades naturais e um ambiente favorável. Podem ter tido a sorte de pertencer a uma família inteligente, onde todos são altamente comunicativos e sabem trabalhar com ideias e solucionar problemas. Como resultado disso, desde cedo já adquirem boa dose de autoconfiança. Esse desenvolvimento precoce logo dá ao jovem forte tendência para liderar, para competir e o prepara para resolver situações difíceis. O resultado é o que chamamos de sucesso prematuro. Sucesso prematuro, pessoas novas que alcançam certo sucesso na vida em várias áreas, seja na igreja, no trabalho, na escola, na faculdade. E muitas vezes esse sucesso pessoal obtido antes do amadurecimento torna-se mais às vezes um empecilho do que uma vantagem. Geralmente esse tipo de pessoa aprende tudo muito depressa, atinge alto nível de conhecimento com pouco esforço. De um modo geral, também possui boa saúde e muita energia. Parece que sempre consegue, com uma boa conversa, colocar-se em boas situações ou sair de aperturas. E acaba concluindo que pode fazer quase qualquer coisa que desejar, pois tudo lhe é fácil. Quanto tempo isso pode durar? Ninguém sabe. Suponho eu que, em alguns casos, isso pode durar a vida toda. Mas, pelo que eu tenho visto, por volta dos 30 e poucos anos, essas pessoas começam a surgir na vida desse velocista nato sinais de possíveis problemas. Começam a aparecer os primeiros indícios de que, para terminar aquela corrida da vida, irá precisar de resistência e de disciplina também, não podendo depender apenas do seu talento natural.
e como aconteceu ao atleta da escola Poli, ele talvez principie a perceber que outros corredores, que são até mais lentos do que ele, mas que se acham melhor condicionados, estão se aproximando dele. No meu trabalho de aconselhamento, tenho tido contato com muitas pessoas na meia-idade que, devido a esse tipo de problema, estão passando por sérias lutas. Percebo que há um número alarmante de indivíduos exaustos, mentalmente vazios, que pararam de crescer e se acham agora buscando apenas divertimento ou pouco mais do que isso. Quando eu emprego a palavra divertimento, estou me referindo a uma atitude que não exige esforço mental. E uma pessoa que não exercita esforço mental também não possui senso de organização. Provavelmente são as mesmas pessoas de quem há 20 anos atrás se dizia: esse aí vai longe. Deixa a moto passar, né, pessoal? Essas pessoas são pessoas que há 20 anos atrás se dizia: esse aí vai longe, não tem erro. Talvez seja um pastor que aos 20 anos já era um poderoso pregador. Oh, meu Deus, essas motocicletas é fogo. Ou um homem de negócios que no início da carreira já conseguia vendas fabulosas. Ou uma jovem que foi oradora da turma em sua classe. Na maioria dos casos, são indivíduos que não entenderam que a mente precisa ser desenvolvida, precisa ser exercitada, alimentada para que ela cresça. Possuem talentos naturais, mas esses dons só as ajudam até certo ponto e se esgotam bem antes do encerramento da corrida ou da carreira. O que ele quer dizer com isso? Os nossos talentos naturais, eles podem nos levar muito longe e muito rápido, mas os seus talentos naturais não são suficientes para manter você no lugar onde você chegou. Então, os seus talentos naturais podem te levar muito longe e muito rápido, mas para permanecer ali, você vai precisar de caráter e maturidade. Somente o caráter e a maturidade, a inteligência emocional, a capacidade de refletir, de tomar decisões acertadas, a sabedoria e o conhecimento, como está falando aqui esse capítulo, vai te fazer permanecer onde você chegou. Então, os meus talentos naturais podem ter me levado rapidamente até um lugar. Mas eu só vou permanecer nesse lugar ou avançar se, juntamente com os meus talentos naturais, eu crescer no caráter, na maturidade, na sabedoria, no conhecimento. Senão, não vou conseguir permanecer. Então, tem muitos líderes que rapidamente eles chegam até um patamar. Eles chegam até um certo lugar. Só que por falta de continuarem crescendo no caráter, na maturidade, no conhecimento, na sabedoria, na inteligência emocional, logo eles caem. Então, tem um monte de líder por aí que você vê, às vezes, novo, não só na igreja, em várias áreas. Novo, ele já fez sucesso. Tem vários cantores que fazem sucesso novo e se arrebenta. Tem vários atores que fazem sucesso novo e se arrebenta, né? Tem vários empresários que fazem sucesso novo e se arrebenta. Tem vários líderes na igreja que fazem sucesso novo também e se arrebenta. Tem vários pastores novos também que fazem sucesso rápido, chegam a um patamar rápido e se arrebenta. Por quê? Porque a escada da habilidade, ela tem que caminhar junto com a escada do caráter. Elas têm que caminhar juntos. Então, a habilidade vai te fazer chegar rápido aqui no alto. Mas só o teu caráter vai te manter no alto. Se o teu caráter estiver aqui e a tua habilidade aqui, você vai cair até o patamar do que o seu caráter consegue te manter. Se o seu caráter, né, está aqui e a sua habilidade está aqui, ainda assim é mais fácil você se manter no topo do que o contrário. Porque é mais fácil você encontrar pessoas, eu estou segurando aqui porque é o jeito que dá para o pessoal ver ali na minha mão, na imagem, tá? É mais fácil você encontrar pessoas que tenham as habilidades que você precisa para que elas te ajudem, mesmo, e você mesmo não tendo aquela habilidade, mas tendo caráter, você encontrar pessoas para te ajudar que tenham aquelas habilidades, do que o contrário. Do que você tendo as habilidades, você encontrar pessoas de caráter para manter as suas habilidades, né, no lugar onde elas te fizeram chegar. Então, grava isso. Todos nós temos dons e talentos naturais. Todos nós temos dons e talentos que Deus deu
e que vão nos fazer chegar a algum lugar. Seja grande ou pequeno, esses talentos e habilidades que Deus nos deu vão nos fazer chegar a algum lugar. Quanto mais você trabalhar esses talentos e habilidades, quanto mais você aperfeiçoar eles, mais longe você vai chegar. Mas você tem que entender o seguinte, independente de onde você chegar, o seu caráter ele vai ter que estar crescendo na mesma proporção que a sua habilidade está crescendo. Senão você não vai conseguir se manter no lugar onde a sua habilidade te levou. Entendeu? Então, por exemplo, o Neymar, ele conseguiu chegar muito longe. Falamos dele agora há pouco aqui, por isso que eu estou citando ele de novo. Ele conseguiu chegar muito longe, né? Com a habilidade dele, logo cedo ele já conseguiu chegar muito longe. Agora, se ele não trabalhar a inteligência emocional dele, a sabedoria, o conhecimento, a maturidade, o caráter, ele não vai conseguir permanecer por muito tempo onde ele está. Quantos escândalos ele já se envolveu nesses poucos anos, vamos dizer aí, né, de carreira até agora? Em quantos escândalos ele já se envolveu? Em vários. E esses escândalos que ele se envolveu estão trazendo para ele benefício ou malefício? Escândalos com mulheres, escândalos com questões de festas e situações complicadas, escândalos de violência, de brigar em campo e etc. Né? Tudo isso traz para ele o quê? Prejuízo. Quantos contratos, pessoas já quebraram contratos com ele, já desfizeram contratos com ele de propaganda, às vezes, por exemplo, da Nike, de outros que eram patrocinadores dele, e por causa de certos escândalos que ele se envolveu, cortaram o contrato com ele por causa do escândalo. Porque a pessoa fala assim, eu não quero a minha marca, né, ligada a uma pessoa que agora, nesse momento, está envolvida nesse escândalo. Então, eu não quero que essa pessoa continue sendo, né, o garoto propaganda da minha marca. Eu não quero a minha marca ligada a isso. Então, a falta de inteligência emocional, a falta de caráter, a falta de maturidade, a falta de sabedoria e conhecimento vão fazer com que você caia do lugar onde a tua habilidade natural te levou. Então, é certo você aperfeiçoar suas habilidades naturais? Sim, é certo, você tem que fazer isso constantemente. Mas, ao mesmo tempo, você tem que também você tem que trabalhar e aperfeiçoar o seu caráter, o seu conhecimento, sua sabedoria emocional, sua maturidade, porque senão você não vai conseguir se manter no topo onde você chegou. Em vez de você caminhar a vida inteira crescendo e ao final da vida você chegar no topo e você permanecer no topo até o final da vida, entre se aposentar no topo, não, você chega ao topo rápido e depois passa declinando o resto da vida. Quando chega ao final da vida, você só chora pelo tanto que você declinou a vida inteira. Ou seja, então, pega um Pelé da vida. O Pelé, ele decidiu terminar a vida no topo. Então, a vida esportiva dele terminou no topo. Então, todo mundo que se lembra do Pelé, se lembra do quê? É o rei do futebol. É o seu, né? O pessoal só lembra do Pelé das coisas boas. Por quê? Porque ele parou no topo. Agora, se você pega muitos aí jogadores, né, da nossa época, tal, ou de alguns anos atrás, a maneira que eles terminaram a carreira deles, você vê que eles não terminaram no melhor momento. Às vezes eles estavam lá no melhor momento, já jogando num time aí do exterior, um time que pagava milhões, aí o cara começa a declinar e volta para o Brasil, aí vai para um time, né, que não era o que ele queria, aí depois de alguns anos ele já sai daquele time e já é vendido por um time da segunda divisão, porque ele já não tem mais capacidade de jogar com os outros jogadores da primeira divisão. Daqui a pouco ele já está jogando num time da terceira divisão, ninguém lembra mais dele. Aí ele desiste de ser jogador e começa a ser técnico. Aí vai ser técnico de um time da terceira divisão, da segunda divisão, que não ganha nada, que não ganha jogo nenhum, que não ganha campeonato nenhum. Aí o cara termina a carreira, você olha pro cara e fala assim, poxa vida, o cara tinha tudo para terminar no topo e ficar a vida inteira, o resto da vida se lembrando das glórias que ele teve. Mas não, ele foi declinando e, tipo assim, ninguém se lembra do cara, ninguém chama ele para nada. Então, tá vendo como que é a questão de nós gerenciarmos a nossa vida? Você gerenciar, né, o processo da sua vida e aonde você quer chegar, a maneira como você quer chegar lá,
né? Tudo isso é uma coisa que você tem que fazer, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai gerenciar a sua vida, ninguém vai cuidar das suas emoções, ninguém vai fazer você crescer no seu caráter, na sua maturidade, ninguém vai fazer você aperfeiçoar os seus talentos. É você que tem que correr atrás disso. Amém? Então, quem está online aí diz assim, ok, quem quer fazer pergunta, faz pergunta agora, quem quer fazer comentário, comenta aí, deixa eu ver se tem comentário aqui. Deixa eu ver, irmã, peraí, tal. Importante buscar os frutos do Espírito para crescer sempre, diz o Tiago aí, ó. Nilza, dona da paciência. Irmã Eliane, Renato, irmã Nilza é um exemplo para mim, uma mulher de Deus, me ajudou, sempre pode me dar uma palavra de incentivo, tal, que Deus continue abençoando. Vamos falar com a Nilza. Aí o Tiago colocou aqui, o maior fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. É verdade, tal. Quando penso algo que não é uma questão assim legal, eu mentalizo, entre aspas, um papel na minha mão, imagino jogando fora e deu uma risadinha aqui, Thiago. Comentei isso hoje no trabalho com a minha líder. É mais fácil desenvolver habilidades do que o caráter. Excelente aula, glória a Deus. Pessoal, coloca aí mais comentário aí pra gente, se você quer comentar alguma coisa, se você quer fazer uma pergunta, faz a pergunta agora, a gente vai tentar indo para terminar, 5 minutinhos pra gente terminar. E quem fala é a Alessandra, né? Então vou virar a câmera para ela aqui e vai colocando aí as perguntas pra gente, pessoal. Eu queria comentar sobre a diferença da reputação do caráter, né? Muitas pessoas deixam de confrontar ou de se autoconfrontar por conta de uma reputação. Ela zela mais pela imagem que ela quer ter do que desenvolver o caráter, no sentido assim de comprar em confronto mesmo. Talvez não saiba expressar bem o que eu estou pensando, mas fica mais preocupado com a reputação do que com o caráter. Porque o que vão pensar de mim se eu comprar essa briga, se eu me levantar contra tal coisa, contra tal pecado? E fica zelando mais a reputação do que o caráter. Você precisa focar mais em identidade do que em reputação. Em autoridade, vamos dizer assim, autoridade do que reputação. Porque a autoridade, né, ela vem da sua identidade, quem você é de verdade e aquilo que você pode ou não fazer, né? Isso vai te dando autoridade. As pessoas vão reconhecer a autoridade que há em você para falar sobre aquilo, para fazer alguma coisa, porque elas veem em você, né, aval para aquilo. Agora, reputação é algo muito variável, né? A reputação é o que as pessoas dizem a seu respeito. Só que nem sempre o que as pessoas dizem a seu respeito é verdade. E isso tem os dois lados, tanto pode ser pro bem quanto pro mal. Tem pessoas que vão falar muita coisa boa a seu respeito e não é verdade. Ou seja, a reputação de uma pessoa, ela pode estar superestimada. Você pode ter uma pessoa que tem uma reputação muito grande, tipo, todo mundo fala bem dele, todo mundo fala coisas extraordinárias dele, mas no final das contas, na verdade, não é aquilo. Quando você vai conhecer a pessoa na real, não é nada daquilo. Tipo, essa reputação é falsa. É uma reputação que não serve de nada. Como pode ter uma reputação ruim também, que não é verdadeira. A pessoa, todo mundo fala mal daquela pessoa, todo mundo detona aquela pessoa, e quando você vai conhecer na realidade, no convívio, etc., você vai perceber que aquela pessoa não é nada daquilo. Então a reputação que ela tinha é uma reputação ruim. Então assim, você não deve se preocupar tanto com a reputação, você deve se preocupar muito mais com a sua identidade. Se preocupe com a sua identidade, entendeu? E com a sua autoridade. Cresça em autoridade. Porque quando você crescer em autoridade, em algum momento a sua reputação ela vai se adequar. A sua reputação vai se adequar à sua autoridade. Mas se você cresce só em reputação, pode ser fake. Por exemplo, ontem mesmo estava ouvindo sobre isso também. Por exemplo, esse pessoal da internet aí, que às vezes faz propaganda para demonstrar que ele tem sucesso. Então o cara, por exemplo, está vendendo um curso lá de como fazer sucesso na internet, aí ele aparece lá no vídeo, né, com um helicóptero, aí ele sai do helicóptero, entra na BMW,
aí sai da BMW, entra na mansão, né? Aí ele chega lá, senta no escritório dele, tá tudo aquelas coisas bonitas, maravilhosas, tal, não sei o quê. Aí ele falando ali, tá vendo tudo isso aqui, ó, tenho sucesso, eu tô isso, aquilo outro. E ele fala e faz aquele merchan lá, faz o jabá dele, né? As pessoas vão olhar aquilo e vão falar, poxa, o cara é fera mesmo, né? O cara é ricaço lá, ó, o cara tá ostentando, tem muita coisa, né? Eu quero isso aí. Só que tudo aquilo ali pode ser falso. Aquele helicóptero pode ser alugado ou pode ser de um amigo, aquele carro também pode ser alugado, aquela casa também pode ser, né, alugado, pode ser de um amigo, nada daquilo ali pode ser dele. Só que ele vai construindo uma reputação que parece que aquilo ali é real. Só que aí, quando você vai para a vida real mesmo, você tipo, vai caminhar com o cara, vai saber quanto que ele tem na conta, vai saber se o que ele faz realmente dá certo, às vezes você vai se decepcionar, porque aquilo ali, aquela reputação, ela não vale nada, aquilo ali não é real, não existe autoridade naquela reputação, entendeu? Não existe autoridade. Agora, quando é o contrário, mesmo que o cara não expresse aquilo ali, entendeu? Não diga para todo mundo que ele tem, que ele pode, que ele faz, mas a autoridade dele é real, ou seja, o que ele, realmente as empresas que ele tem são de sucesso, o cara realmente tem dinheiro, o cara tem sucesso, as pessoas respeitam ele, a longo prazo, a reputação dele vai caminhar para se igualar à autoridade. Você pega um João Apolinário da vida. Vocês já ouviram falar da Polishop? Alguém já ouviu falar da Polishop aqui? A Polishop, além de ser uma empresa grande, ele tem um canal de televisão que é só de venda lá dos produtos dele, né? Ele é um cara milionário. Ele não fica em nenhum lugar, você vai ver ele fazendo propaganda na internet dizendo assim, olha aqui o meu carrão, olha aqui a minha casa, olha aqui a minha mansão, olha aqui a minha casa de praia, olha só como que... Você não vai ver isso aí, você não vai encontrar em nenhum lugar. Mas todo mundo respeita o cara e sabe que o cara é de sucesso, sabe que o cara tem dinheiro, sabe que o cara é milionário, sabe que o cara tem várias empresas milionárias, entendeu? E por que o pessoal respeita ele? Porque ele tem autoridade. E a autoridade dele faz com que a reputação dele vá crescendo cada vez mais. Então, ele tem a mesma reputação que os outros caras têm, só que ele tem mais autoridade do que todos os outros. Por quê? Porque a autoridade dele está ligada à identidade dele. A autoridade dele a autoridade dele é respaldada pela identidade dele, pelo que ele é e o que ele faz de verdade. Então, ele tem como provar o que ele fala. Ele tem como comprovar a veracidade do que ele diz, do que ele aplica, entendeu? Porque ele tem resultado. Enquanto que às vezes o outro ele tem às vezes reputação, mas não tem resultado. Tem reputação, mas não tem identidade. Então ele não tem autoridade, entendeu? Então sempre grava isso aí. Foca mais na sua identidade, na sua autoridade. E aí a reputação, ao longo prazo, ela vai vir. Agora, se você focar muito em reputação, sem fortalecer a sua identidade, essa reputação logo vai ser descoberto que ela é fake, que ela é falsa. E o que acontece quando você descobre que a reputação é falsa? A pessoa perde o quê? Credibilidade. Toda vez que você descobre que a reputação de alguém é fake, você não confia mais. Entendeu? Então, tipo, você descobre que aquele cara que estava fazendo propaganda na internet lá não tem metade do que ele fala que ele tem. Né? Não tem o resultado que ele diz que tem. Você vai confiar no que ele fala? Você vai seguir ele? Você vai pagar o curso, vai comprar o curso dele? Não vai, entendeu? Então o que acontece? Quando você trabalha em construir uma reputação falsa, lá na frente isso vai depor contra você. Entendeu? E isso é terrível. Na política aí, ó, você vê isso direto, né? Que quando os caras fazem algumas propagandas muito ilusória, e depois vem o candidato oponente e desmascara, né? Fala assim, tá vendo? Tudo mentira lá o que ele falou, ó, mentira. Olha o que ele fez, tudo mentira. Aí o que acontece? Desmoraliza a pessoa, descredibiliza, ninguém mais confia. Entendeu? Então isso é sério, né? Então, mais alguém aí? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Caráter é uma coisa que a pessoa adquire dos pais ou é da vida que vai se aprendendo? E onde ele tinha que agir? No deserto. Isso aqui tem coisa mais para cima, então, peraí. Ih, Jesus, tem muita coisa aqui. E já vou responder aí, Renato. Então, caráter
não é só algo que você adquire dos pais, não. Caráter você constrói, né? É uma coisa construída. E caráter, quando você se converte, né? Você é transformado no seu caráter. Pelo menos deveria ser. Se você nasceu de novo, você precisa ser transformado no seu caráter. Você vai receber um caráter, né? Segundo a palavra, segundo Cristo. O que é esse caráter? Eu vou resumir o que é caráter para você. Eu já dei isso aqui em aula de liderança mais para trás, mas é bom resumir para você. O que é caráter? Caráter é uma predisposição interior que você tem de sempre fazer o que é correto. Isso é caráter. Então, caráter é uma predisposição interior de sempre seguir os seus princípios. Então, você não vai fazer algo diferente só porque ninguém está vendo. Ah, ninguém está vendo nada. Tem um celular ali. Ah, então eu vou pegar esse celular, ninguém está vendo, né? Vou levar. Se você tem um caráter, segundo a palavra de Deus, um caráter ilibado, por mais que ninguém esteja vendo, mas você sabe que aquilo é errado, então você não faz, porque você já tem uma predisposição interna de fazer o que é correto. Você não vai querer fazer o que é errado, entendeu? Então, quando você não tem caráter, você faz qualquer coisa para alcançar o objetivo que você quer, independente se é errado ou não. Você vai fazer qualquer coisa. Agora, quando você tem caráter, você vai sempre escolher fazer o certo, né? Lógico, a gente tem que tomar cuidado também para não ser legalista, né? Porque o que tem gente legalista também na igreja e no mundo não está no gibi, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser legalista. O legalista é uma pessoa que vive, né, pela regra o tempo todo ali. Ah, não sei o quê. Não é ser legalista, mas sempre optar pelo mais correto possível. Lá em Provérbios diz, não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, porque destruirias a ti mesmo. Ou seja, a pessoa quando ela quer ser certa demais, certinha demais, quer ser sábia demais, quer ser tudo demais, isso também gera problemas para ela. Entendeu? Vai gerar dificuldades para ela também. Então, você tem que ter um equilíbrio. Tem que buscar o equilíbrio. Então, e achar esse equilíbrio é uma coisa difícil. Não é algo fácil, né? Andar na linha do meio é uma coisa difícil. Nem tão extremo para um lado, nem tão extremo para o outro. Ser equilibrado é uma questão complicada, mas a gente tem que buscar isso. Amém? Vamos terminar nossa aula então. Se tem gente aí que não deu like ainda, dá o like para nós, por favor. Se tem gente que ainda não comentou, comenta para a gente. E se quiser deixar pergunta aí, deixa fechar a live, depois você abre o comentário e escreve no comentário sua pergunta, que depois a gente vai responder para você, tá bom? Então, Deus abençoe vocês, que vocês consigam colocar em prática aí o que foi falado hoje, exercitar sua mente, né? Exercitar a reflexão sobre a sua vida, sobre as suas decisões, né? Tomar decisões acertadas, não deixar que outras pessoas controlem as suas emoções, seus pensamentos, suas decisões, né? E que você possa ser o Senhor dos seus pensamentos, das suas emoções e não outras pessoas. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e vamos ler a frase que termina a aula? Bora lá, a frase que termina o capítulo, que diz o seguinte: recado para quem não está com a casa em ordem. Se o meu mundo interior estiver em ordem, será porque procurei utilizar tudo o que aprendi para servir aos outros, como fez Jesus Cristo. Amém? Então, oremos para encerrar. Então, tem alguém que quer orar aí? Se não, eu oro aqui. Mas se tiver alguém que quer orar, pode orar para encerrar. Ninguém quer orar? Então eu oro. Vamos lá. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, por esse momento especial de estarmos juntos aqui. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um que está presente aqui nesse local e aqueles que estão online conosco nessa hora. Você esteja abençoando a vida de cada um deles, abençoando a liderança de cada um deles e que todos eles possam crescer e aperfeiçoar cada vez mais o seu caráter, a sua identidade, a sua maturidade, a sabedoria, o conhecimento, Pai, a inteligência emocional. Guarda cada um deles. Dê a eles, ó Pai, o fruto do Espírito. Dê a eles, Senhor, a capacidade, Senhor, de crescer cada vez mais no conhecimento, no entendimento, na habilidade que o Senhor já deu e que eles possam caminhar nessa escada, Pai, na escada da habilidade e do caráter na mesma proporção, Pai, para que os lugares, Pai, altos que eles chegarem, eles não venham ter que cair, ser derrubados desse lugar, porque o seu caráter não está condizente com aquela posição, mas que em nome de Jesus
que o caráter deles possa crescer na mesma proporção que cresçam os seus talentos. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe, pessoal. E até a próxima aula. Você tem 7 dias para você ver essa aula. Terça-feira que vem, né? Terça-feira à noite, a aula sai do ar. Então, se for mandar para alguém também, compartilha e fala, ó, você tem 7 dias para assistir a aula e depois não tem como assistir mais, tá bom? Deus abençoe e até a próxima Escola de Líderes.